Já estamos de volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o médico cardiologista e também médico do esporte, Dr. André dos Santos Moro, né, que está aqui na cidade de Tupã, atendendo gentilmente o nosso convite, falando sobre essas duas áreas, tanto a cardiologia como também essa área de atuação da medicina, voltada principalmente à questão do esporte. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a medicina do esporte. A gente sabe que dá para aplicar os conceitos, os ensinamentos, enfim, os exercícios propriamente dito dentro de um acompanhamento médico, de um tratamento médico. Mas a área de atuação é bem maior, né? A gente sabe que, por exemplo, além de clubes, além de instituições voltadas ao esporte, né, as pessoas que praticam esporte e buscam um profissional da área, elas podem evitar, por exemplo, lesões, né, elas podem, caso aconteça alguma lesão, enfim, algum problema, tem essa área de atuação da medicina que está aí para auxiliar. Vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação da medicina do esporte e que hoje são aplicadas, né, não só, como eu disse, em instituições voltadas ao esporte, mas também no dia a dia das pessoas. Então, Glaucio, na verdade eu procurei a medicina esportiva porque sempre fui um apaixonado por esporte. Como toda criança dos anos 70 e 80, eu gostaria de ser jogador de futebol. Acabou não dando certo. Não atuou então? Não atuei, cheguei até o juvenil do Olímpia Futebol Clube. Entendi. E depois optei pela medicina, fiz cardiologia e a cardiologia do esporte, a medicina esportiva com ênfase em cardiologia, é uma área em crescimento. Por quê? Porque a gente sabe, como a gente comentou, que a obesidade, o sedentarismo e essas doenças que são consequência disso, hoje em dia fazem parte da nossa vida. E através da medicina esportiva eu pude trabalhar, estou podendo trabalhar e atuar não só com pessoas que são atletas, mas com pessoas que estão procurando saúde. Como? Eu acho que, eu sempre falo que a gente está aqui nessa vida para a gente ser feliz. Né? Quando a gente fala que o paciente deve fazer uma atividade física, a gente fala que aquilo pode soar como um remédio, aquilo pode tornar-se algo desprazeroso. E a gente tem que olhar o esporte, o exercício, como algo prazeroso. Prazeroso. E como a gente pode colocar isso na vida das pessoas? A gente tem que conhecer a pessoa, conhecer a sua rotina, saber como ela dorme, saber do que se alimenta, como ela vai ao trabalho, para aí conseguir colocar o exercício na sua vida. Muitas vezes ela costuma ir de ônibus ao trabalho, de carro, pegar elevador, usar pouquíssimas vezes as próprias pernas para fazer as suas atividades. Às vezes ela vai ao mercado comprar poucas coisas, ela usa o carro, às vezes usa a moto, às vezes usa o transporte público. Então a função do médico do esporte é conhecer o indivíduo e, sabendo da sua rotina de vida, orientar uma alimentação melhor, a alimentação do dia a dia, porque a exceção não é algo que nos preocupa. Todo mundo de fim de semana gosta de ficar com a família, às vezes tomar uma cerveja, fazer um churrasco, comer uma pizza, e isso faz parte da nossa vida. O mais importante é que na maior parte dos dias da semana as pessoas consigam fazer uma alimentação saudável. Algo que tem tomado muito corpo, principalmente em grandes cidades, que as pessoas não conseguem voltar para casa para ter suas refeições, é comer com marmita. Marmita é uma saída excelente para aquelas pessoas que não têm condições de voltar para suas casas para almoçar. É uma medida barata, dá para fazer economia e dá para saber o que se está comendo com a quantidade de sal e óleo exata, né? Inclusive, doutor, perdão, só interrompendo, fora do ar aqui eu perguntei para o doutor André a questão, por exemplo, na minha casa eu consumo bastante o sal do Himalaia, o chamado sal rosa, né? Aquele sal rosa. E até perguntei para ele se tem alguma restrição quanto ao uso do sal do Himalaia. É um exemplo somente. E ele falou que também, em excesso, também não é bom, não é indicado em excesso. Então, aproveitando esse gancho do sal do Himalaia, doutor, eu acho que muita gente está acompanhando a nossa TV Câmara, tem dúvidas, né? Por exemplo, mas tem como o doutor falar um pouquinho aí dos alimentos que são indicados para uma boa saúde do coração, né? Para trazer qualidade de vida, né? Se teria alguns alimentos que a gente poderia citar, porque todo mundo gosta, né? E tem os mitos e verdades sobre muitos alimentos, né? Os mais antigos têm uma lista lá de alimentos que fazem bem para o coração, e hoje, como eu disse no primeiro bloco,
com o advento do fast food, com aplicativos, com a oferta de comida fácil, prática e rápida, né? A juventude hoje em dia, infelizmente, uma parcela dessa juventude tem optado por comidas que não são tão saudáveis. Então, é importante ter a presença de um médico, de um especialista, para falar um pouquinho, deixar algumas dicas para você que está acompanhando a nossa TV Câmara. Então, doutor, se o senhor pudesse então enumerar, vamos alguma coisinha para deixar como dica para os nossos telespectadores, seria bem interessante. Sim, eu acho que toda conduta em saúde, para ter uma grande abrangência, ela tem que ser acessível à maior parte da população. Sim. E nós brasileiros, nós temos uma felicidade, vamos dizer, que nós temos uma das dietas mais completas do mundo, que é baseada no feijão, no arroz, em algum tipo de carne, ou frango, ou peixe, e legumes em abundância. Mas eu posso comer arroz e feijão? A maior parte das pessoas deve comer com moderação arroz, feijão, legumes e carnes. Isso não é uma dieta industrializada. Se a pessoa conseguir fazer uma restrição de sal, a maior parte das pessoas estará muito bem alimentada. O que seria uma grande coisa? A gente conhece alimentos como brócolis, couve-flor, folhas verdes escuras, que são ricas em muitos elementos que ajudam sim a baixar a pressão. Vários legumes, frutas e verduras contêm potássio e magnésio, que a gente sabe que tem efeitos que contribuem para o controle de pressão arterial. Por exemplo, vamos lá, vamos na roça. Brócolis, couve-flor. E folhas mais escuras. Folhas escuras, Tá. né, rabanete, cenoura, tomate. Claro que se a pessoa fizer uma preparação desses alimentos e colocar muito sal, ela vai ter um benefício por um lado e um prejuízo por outro lado. Entendi. Porém, a gente tem uma gama enorme de temperos que não contém sal e uma gama gigante de temperos que contém sal. A gente pode citar aqueles macarrões que vêm com temperinho, aqueles temperinhos... Chamado miojo, né? Sem fazer propaganda, mas é chamado popularmente miojo. Eles têm uma quantidade muito grande de sal. Ajinomoto tem sódio, sal do Himalaia tem uma quantidade menor um pouco de sódio, mas se as pessoas exagerarem, aquilo vai ser prejudicial, sem falar nos alimentos que já têm sal. Enlatados, embutidos, queijos amarelos, salame, mortadela, presunto, apresuntado, tudo que vem em embalagem. O brasileiro, ao longo dos anos, ele está aprendendo a fazer uma leitura dos rótulos. E até as entidades que tomam conta disso se alertaram e, a partir de um ano que vem, se não me engano, os rótulos vão ter uma letra maior e os dados mais fáceis de serem entendidos. Porque eles têm uma letra muito pequenininha e muitos nomes muito complicados para a maior parte das pessoas. Então, para você que não tem restrição alimentar, se você fizer uma dieta baseada em frutas, legumes, carnes, arroz e feijão, é uma alimentação perfeita. Eu gosto muito de conversar com nutricionistas, né, que ajudam muito o exercício da medicina do esporte, da cardiologia, e as nutricionistas gostam de comida. A nutrição deve ser feita com comida, óbvio. Quando a pessoa fica muito com suplemento, muito atrás de outras coisas, muitas vezes ela está fugindo daquilo que é o essencial para ela. Quando a gente trata, por exemplo, de um atleta de elite, alguém que está disputando o campeonato, é outra coisa. Essa pessoa precisa de comida, precisa de sono, precisa de descanso, precisa de suplementação. Para a maior parte da população, uma dieta equilibrada, com pouco sal, pouca gordura e pouco açúcar, geralmente é o que a maior parte das pessoas precisa e vai se beneficiar. E serve também como alerta, doutor, acho importante o senhor falar sobre isso. Hoje, com o advento das redes sociais, uma pessoa que tem seu Instagram, tem seu Facebook, muita gente acaba seguindo, né? Atletas, pessoas que pregam uma qualidade de vida, e é complicado, porque tem pessoas que pregam, olha, hoje eu comi só isso, não comi nem arroz nem feijão, só comi legumes. Prega uma dieta que para ele resolve, até porque tem nutricionista por trás. É importante você se atentar, porque nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra. Então, se eles têm uma preparação para um campeonato, fisiculturismo, ou de repente pessoas que trabalham com a imagem, enfim,
elas pregam, elas compartilham, vamos dizer assim, com as pessoas, com seus seguidores, o que elas comem. Mas tem muita gente que, nossa, o artista tal come dessa forma, eu vou comer também, que aí quem sabe eu tenho o mesmo resultado. E não é bem por aí, né? Então é importante, eu vou até pedir para que o doutor deixe esse alerta, porque nem tudo que é bom para mim vai ser bom para o meu companheiro, para a pessoa que está ao meu lado, para o amigo, enfim, tem que tomar muito cuidado. Né? O doutor disse aqui que realmente a dieta é essencial. É arroz, é feijão, é proteína, são legumes, mas tem gente que faz aquelas dietas que não come nada de carboidrato, né? Só proteína e suplemento. E aí, infelizmente, uma pequena parcela acaba se empolgando com esses vídeos e acaba colocando em prática também. Cuidado, isso aí pode trazer e acarretar problemas mais sérios, né, doutor? É uma queixa muito comum no consultório. Às vezes chega um casal, a esposa às vezes se queixa. Mas doutor, eu como menos que o meu marido e engordo. Eu faço academia e não emagreço. Meu marido faz metade do que eu faço e engordo. Isso é natural porque todos nós somos diferentes. Cada um tem uma genética, cada um tem uma suscetibilidade, cada um reage a uma quantidade de comida diferente. Tem pessoas que estão habituadas a comer uma quantidade grande de carboidrato. Você imagina uma pessoa que trabalha na construção civil, um pedreiro que trabalha pesado. Esse paciente, essa pessoa precisa de muito carboidrato, precisa de muita proteína. Por outro lado, uma pessoa que trabalha no computador, um bancário, ele trabalha parado o dia todo, essa pessoa precisa de menos carboidrato, porque gasta menos energia. Então, a genética é importante avaliar, a alimentação é importante avaliar e o mais importante, ter bom senso. Não dá para as pessoas seguirem modas. É o que você falou, o artista, a estrela do esporte, essas pessoas têm por trás de si apoio de um personal, um educador físico, um psicólogo muitas vezes, uma nutricionista que faz exatamente uma dieta para aquela pessoa. É claro que se a pessoa está fazendo uma propaganda de uma maçã, de um alimento natural, isso não vai trazer prejuízo algum. Mas muitas vezes as propagandas que são feitas são inacessíveis à maior parte das pessoas. Sim. Então hoje no Brasil, a gente vai aos mercados, assim, que a gente tem uma quantidade enorme de produtos que são da estação, tanto frutas, verduras, legumes, e que são naturalmente baratos por estarem sendo produzidos em grande quantidade. Outra situação que eu gostaria de falar, você falou da idade lá no comecinho do programa, e eu esqueci de comentar, aqui perto de Tupã nós temos a cidade de Bastos, Sim. que existem pessoas acima de 90 anos que praticam o golfe. Né? Verdade. Às vezes a gente fala, nossa, como? São pessoas que têm uma alimentação balanceada, que às vezes não praticavam o golfe, pode ser qualquer outro esporte, mas a caminhada provavelmente foi parte da vida dessas pessoas lá quando elas eram crianças, que mal existia meio de transporte. E a gente está muito certo de que quanto mais as pessoas se movimentam ao longo das suas vidas, não só em atividades físicas, mas para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia, essas pessoas vão ficar menos doentes, vão ter menos pressão alta, menos osteoporose, menos câncer, menos infarto. Então, a ordem é, sua saúde está ok? Sim, mexa-se. E, doutor, pegando esse gancho sobre alertas que a gente pode deixar, conselhos que a gente pode deixar para o telespectador, quando você procura um médico, né, um nutricionista, um médico do esporte, enfim, um cardiologista principalmente, e a pessoa de repente quer uma orientação, quer ali um estudo mais aprofundado, a gente sabe que tudo que é demais pode atrapalhar e tudo que é de menos também pode atrapalhar. Então, é importante o senhor destacar essa questão, que a pessoa tem que ter ali um mínimo de calorias necessárias para o bom funcionamento do organismo, né? Para isso é feito aquele estudo IMC, que é o índice de massa corpórea, enfim, que a pessoa pega a idade, pega ali o peso, faz todo um cálculo para saber a necessidade, porque tem gente que, por exemplo, vai ingerir menos caloria, né, necessária para o bom funcionamento, e isso pode acarretar problemas lá na frente. Então, nada que é excesso, tudo que é em excesso não é legal, não é bacana. Então procure um profissional, né, você que quer, de repente, o doutor deixou algumas dicas aqui, mas
procure um profissional na dúvida, procure um profissional, né, ao iniciar uma atividade física, né, até para que você tenha um diagnóstico de como você está, fazer os exames necessários. De repente, pessoas que estão aí com problemas de pressão alta, diabetes, nem sabem que tem esse problema. Então, procure agora, né? Nunca é tarde. Mas tudo que é em exagero, por exemplo, pessoas que querem emagrecer a todo custo, acaba comendo poucas calorias, pode até emagrecer. Normalmente acaba emagrecendo, mas não de uma forma saudável. Então, para isso tem estudos, tem exames, tudo para que você realmente tenha uma qualidade de vida, procure um bom profissional, né, para que você realmente tenha saúde acima de tudo. E a gente sabe que hoje, com o celular na mão, né, com acesso às redes sociais, há uma avalanche de informações que são compartilhadas todos os dias, mas você tem que filtrar, saber filtrar isso, absorver o que realmente é importante, né, porque senão você acaba, né, pagando um preço alto por isso, né, doutor? É importante você falar de exagero, porque a gente está chegando no fim do ano e as pessoas querem ficar bonitas, ela quer ficar bonita para colocar o biquíni, ele quer ficar bonito para ir para a praia, e muitas vezes condutas muito deletérias são realizadas. O jejum, né, o jejum intermitente é uma questão que vem crescendo, ganhando corpo, mas isso deve ser feito de uma forma supervisionada. Não é incomum a gente saber que a pessoa foi para a academia, foi para a corrida, foi para a bicicleta depois de horas de jejum e faltou glicose, faltou alimento no seu sangue, o único alimento que o nosso cérebro usa é glicose, e essa pessoa desmaiou. A gente ouve falar que teve desmaio na academia. Exato. A pessoa passou mal andando de bicicleta. Então a ordem é equilíbrio. Para você ter uma ideia, até a água em excesso faz mal. Se a pessoa faz uma atividade física muito longa, geralmente corrida de rua ou bicicleta, e ela toma muita água, aquela água pode ser prejudicial. Nesse momento, ela precisa ter um equilíbrio entre sal, açúcar e água. Por isso que existem as bebidas esportivas. Sim. Então, para a pessoa que faz exercício, muito sol, e fica horas sem tomar água, horas sem ingerir algum alimento, ela pode passar mal. Como prevenir isso? Com água e bebidas esportivas. Porque a bebida esportiva tem sódio, que é essencial, e tem carboidrato, que é a glicose. O outro extremo é a pessoa sair para correr, pedalar, fazer academia e ficar várias horas sem tomar água. Eu tenho atendido, né, na pandemia e depois da pandemia, muitas pessoas que fazem bike, né, estão andando muito de bicicleta. Sim. E às vezes saem muito cedo e pedalam até 10, 11 da manhã e no fim do pedal o coração começa a acelerar. Aí acha que está com algum problema cardíaco. A maior parte das vezes está faltando líquido no corpo dessas pessoas e a reação que o coração tem é acelerar para tentar mandar o sangue para ele próprio, para o cérebro, para fazer o sangue circular. E a pressão, ao mesmo tempo, começa a cair, né? Semana passada eu atendi um ciclista que depois de 4 horas de pedal, ele desmaiou, teve que chamar o SAMU, chegou a parar numa UTI por falta de hidratação. Olha. Então, o excesso de água faz mal. Ninguém poderia imaginar que uma substância tão boa poderia fazer mal. O excesso de água pura faz mal, mas a falta de água também faz mal. Comer muito antes do exercício faz mal. Comer pouco pode fazer mal. Não comer nada pode fazer mais mal ainda. Então a ordem é ter equilíbrio, conhecer seu corpo e estar com uma saúde adequada para poder fazer uma atividade física e ter os benefícios que ela pode trazer. Que bacana. Olha, eu confesso que nós teríamos aqui mais assuntos aqui, mais dúvidas, até porque o assunto é realmente relevante, é algo que interessa a todos nós, porque todos nós estamos aí à mercê, suscetíveis a termos aí problemas do coração. Quem tem sabe como que é complicado, porque você tem que ter ali você tem que ter foco, realmente, né? Uma disciplina, essa é a palavra, uma disciplina para poder manter os índices, né, do seu organismo, enfim. Então a gente convidou, e o Dr. André veio aqui gentilmente explicar um pouquinho, mas eu acho que nós tentamos, pelo menos dentro dessa 1 hora, deixar alguns conselhos à nossa população, mas na dúvida, né, doutor? Acho que o principal, na dúvida, procure um profissional, procure um cardiologista, né? Agora temos aí a medicina do esporte que está aí para colaborar também com a sociedade, não só para os
amantes do esporte, praticantes do esporte, mas também a todos que querem ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que a medicina vem se aperfeiçoando nesse sentido, estudos estão sendo realizados, né, e novos avanços nessa área, e tudo isso traz benefício para a população. A gente quer, claro, que a população, que você que está acompanhando a TV Câmara, não seja aí um refém de um medicamento, né, para o resto da vida. Então, por que não buscar uma saída mais saudável? Procure um especialista, procure um médico, ele vai prescrever aí uma atividade física de repente, dependendo de cada caso, de repente orientar você quanto a buscar um nutricionista, buscar uma alimentação saudável. Então, acho que nunca é tarde, né? A gente não pode também empurrar com a barriga. A gente tem que tomar cuidado, porque esse ano foi um ano bem diferente, onde muitas pessoas ficaram mais tempo em casa, ingerindo mais alimentos, questão também bebida alcoólica, que a gente sabe que também é um outro mal, que tem gente que quando for ver já é tarde, então isso aí também é um outro cuidado, mas procure um especialista, pratique uma atividade física sim. Tem pessoas que vão poder praticar mais atividades, tem pessoas que vão ter que praticar menos atividades, mas a atividade física é sempre bem-vinda, com acompanhamento, com orientação, para que você também não tenha nenhum problema maior. Então, doutor, eu queria realmente te agradecer a presença do senhor aqui na TV Câmara de Tupã, compartilhando um pouco dessas informações com os nossos telespectadores. E fique à vontade para deixar mais alguma dica, mais algum conselho à nossa população, já que esse programa, tenho certeza que milhares de pessoas estarão acompanhando, estarão assistindo com atenção, porque diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa saúde, e principalmente a saúde do nosso coração. Eu que agradeço, Glaucio, o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que como mensagem final, a gente se habituou a dizer, nessa época de pandemia, cuide-se, né? Fuja do novo coronavírus. E em termos da saúde, de um modo geral, não é só da saúde cardiovascular, a gente tem que orientar um cuide-se também, né? Isto é, meça sua pressão uma vez por mês. Se está há algum tempo sem fazer exames básicos de sangue, como dosagem de colesterol, dosagem de glicemia, para os homens acima de 45, 50 anos, dosagem do PSA, que é o exame de próstata. As mulheres, procure o seu ginecologista, os homens, procure o seu urologista, para a gente conseguir, com muitas vezes poucas mudanças no dia a dia das pessoas, a gente conseguir uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida com menos remédio e com mais saúde. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor, e o senhor disse uma coisa muito importante. Claro que estamos aqui em meio a uma pandemia, ao enfrentamento à Covid-19, mas inclusive fora do ar aqui tem sites aí que até tem um medidor, né, do número de casos de pessoas, de mortes, né, por infarto, doenças relacionadas ao coração. Então é uma das principais causas de morte no mundo, né, o coração, enfim, os infartos. Então vale a pena você ficar um pouco mais atento a essas questões, aos indícios, né? O corpo humano é uma máquina realmente única, né? A gente sabe que ele começa a já dar alguns indícios, a gente começa a já perceber algo diferente, então procure um especialista, procure um médico o quanto antes, claro, sem relaxar sobre outras questões, como por exemplo a Covid, mas o coração, eu acho que é onde tudo acontece. Eu acho que o coração da gente é um órgão imprescindível, que tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma atenção especial, né? E tá aí, profissionais que gostam do que fazem, estão aqui para ajudar a população. Então, doutor, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo com a gente, e volte mais vezes aqui em Tupã, né, nos deixando aí mais a par, atualizado sobre outras melhorias, enfim, novos avanços da medicina. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu queria fazer uma última colocação, é que em relação ao Covid e coração existe uma relação também. Sim. A gente sabe que mais ou menos 1/3 dos pacientes que estiveram na UTI, entubados, tem algum tipo de comprometimento cardíaco. E de 7 a 15% daquelas pessoas que tiveram Covid leve, que ficaram em casa, também podem ter algum tipo de acometimento cardíaco. Às vezes a pessoa saiu do Covid e falou que não tenho nada, mas eu estou sentindo um pouco mais cansado, meu coração às vezes bate irregular. Talvez essas pessoas estão entre os 7 e 15% que tiveram algum acometimento cardíaco pelo vírus do Covid-19. Merece uma atenção especial. Merece uma atenção. Procure um médico. Procure um médico, procure cuidar da sua saúde.
Obrigado, doutor, mais uma vez pela presença aqui na TV Câmara. Nós chegamos ao final do programa. A TV Câmara recebe hoje recebendo o médico cardiologista e médico do esporte, doutor André dos Santos Moro, que atendeu gentilmente o nosso convite, está aqui, né, na TV Câmara falando para você que está acompanhando e acompanhou, né, com muita atenção esse programa que diz respeito à nossa saúde, em especial à saúde do coração. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.